Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar os trabalhos. Convido a vereadora Zenilda para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Eclesiastes 11. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Amém. Amém. Solicito o vereador Maurício que permaneça na segunda secretaria interinamente. Regimentalmente convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das imbuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário para que efetue a leitura do expediente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, pessoas aqui presentes que nos assistem, aquelas que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 4/7/2022. Projeto de lei número 69/2022, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia e da outras providências, de autoria da vereadora Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos.
Projeto de lei número 70, 2022, que acrescenta os inciso 1º do artigo, inciso 2º, ao artigo 6º da Lei 6.320, de 19 de 12 de 2018, de autoria das vereadoras Juliana Carvalho, Juliana Maciel e Tati Carvalho. Projeto de lei número 71, 2022, que institui o Dia Municipal de Conscientização de Enfrentamento à Fibromialgia e da outras providências, de autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 141, 2022, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei ordinário. Projeto de lei número 72, 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote do PROERD. Ofício circular número 9, 2022, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, informando a respeito do Programa Nacional de Transparência Pública e convidando para treinamento. Ordem do dia. Projeto de lei número 9, 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa de Desenvolvimento Socioeconômico no município de Canoinhas, denominado Empresa Mais, e da outras providências, com emendas. Indicações. Indicação número 147, 2022, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito exercício, ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, para que sejam realizados estudos de ações emergenciais para melhorar o tráfego de veículo na rua Wolf Filho. E quando for adquirido massa asfáltica, que seja realizado o reperfilamento também de forma emergencial. Indicação número 148, 2022, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que sejam realizadas melhorias com patrulha e colocação de material na estrada do Parado. Indicação número 149, de autoria do edil professor Osmar, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obra, para que seja realizada a colocação de material nas ruas Paulo Artner, Firmino Pacheco de Miranda, nas ruas próximas, no alto do frigorífico. Indicação número 150, 2022, de autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos, do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, providências em relação aos bueiros localizados na estrada geral do Rio do Tigre, a 500 metros da BR-280, Vila Maier. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não temos nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 9/2022, com emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa de Desenvolvimento Socioeconômico no município de Canoinhas, denominando Empresa Mais, e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Boa noite ao senhor presidente, às colegas vereadoras, aos vereadores, ao público que nos acompanha presencialmente e também pelas redes sociais e os servidores da casa. Bom, esse projeto de lei ele já havia sido discutido no ano passado,
né, por essa casa. E em determinado momento, inclusive depois que havíamos já organizado as emendas, enfim, substitutivas, né, de algumas situações que nós, vereadores, entendemos nas comissões serem necessárias para adequação do projeto, ele foi tirado de pauta, né? E esse ano, então, ele voltou para análise da Câmara de Vereadores, né? O projeto Empresa Mais. Então, para explicar rapidamente para a população canoinhense, é basicamente uma legislação, né, que permite determinados incentivos para as empresas que já existem no nosso município, desde que queiram fazer ampliações ou então aumentar o número de funcionários, ou para aquelas empresas que desejem se instalar no município de Canoinhas, né? E a análise desses pedidos em algumas determinadas situações, em alguns serviços, né, como material, horas máquina e assim por diante, né, o que é permitido pela lei. Como também, que isso foi algo de bastante debate aqui nesta casa, que era análise de projetos, até talvez o vereador Fabiano saiba falar melhor que eu, mas a análise por meio do conselho que seria criado por esta lei, né, para analisar projetos de viabilidade também de empresas que tenham interesse em se instalar no município de Canoinhas e que de contrapartida o município daria determinados incentivos, né? Mas mais ou menos neste sentido. Então, vejo que é um projeto que foi bastante debatido nessa casa, foi propostas emendas por estes vereadores, né? Para que a gente tente, então, trabalhar esse processo com o máximo de transparência possível e que realmente o que se tenha, né, com esse projeto denominado Empresa Mais e posteriormente com o conselho que vai gerir as atividades desse projeto, seja um trabalho de muita transparência e que resulte no desenvolvimento econômico aí do nosso município. Não apenas econômico, mas quando a gente fala em emprego, a gente fala em desenvolvimento social, a gente fala no desenvolvimento da nossa região como um todo. Seria isso, senhor presidente. Não havendo mais... Com a palavra, vereador Senhor Fabiano. Presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, canoenses que nos assistem presencialmente e via mídias sociais. Esse projeto, senhor presidente, não vou dizer que foi totalmente de minha autoria, enquanto estava como secretário de Desenvolvimento Econômico, e não vou citar nomes para não esquecer de ninguém também, mas foi uma conversa junto com alguns empresários e com a própria equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí nós estávamos analisando que Canoinhas estava perdendo muitas empresas para cidades vizinhas nossas que estavam incentivando mais, estavam pegando e fazendo acontecer mais rápidos para as empresas, principalmente para as pequenas e microempresas. Então eu acredito que esse projeto o nosso município vai conseguir dar um salto muito grande em termos de emprego, em termos de mobilidade das empresas. Ele, exemplificando, a vereadora Juliana Maciel já falou muito bem dele, mas exemplificando, ele vai ser um porteiro dentro das empresas. O que nós temos hoje no meio rural, que dá aos agricultores acesso a alguma patrola, algumas viagens de brita, algumas viagens de cascalho, nós vamos ter para nossas pequenas, médias e grandes empresas, mas principalmente voltado para as pequenas e microempresas. Porque ele dará condições que hoje, infelizmente, né, a culpa é do sistema mesmo, hoje, infelizmente, para um pequeno empresário conseguir 3, 4 viagens de cascalho, é necessário quase 8 meses. Porque tem muita burocracia, e o que nós estamos tentando fazer é desburocratizar. Nós, enquanto estávamos com esse secretário, a gente aproximadamente 27 pedidos e que não teria como fazer, porque teria que passar por um trâmite muito grande, jurídico da prefeitura, o próprio prefeito, a Câmara de Vereadores, a parte de licitação para daí eles conseguirem. Então, com esse projeto, vem a desburocratizar, vem amenizar, vem facilitar esse acesso
E para as empresas que querem também ampliar seus negócios, empresas da região, e empresas da Canoinhas, melhor dizendo, ou empresas que queiram vir para Canoinhas, também é um projeto que desburocratiza um pouco. Claro que tudo dentro da lei tem as suas normas, vai ser cada uma analisada. O conselho que a gente pensou em fazer é um conselho nada mais que um conselho deliberativo que não envolve nenhum partido e não envolve nada com política. É um conselho de secretários da prefeitura, de preferência, até foi feita uma emenda que eu achei muito boa, com cargos efetivos dos funcionários da prefeitura, junto com as entidades de classe. Então, praticamente, política não vai existir nessa parte. Vai existir, sim, a sinceridade e o momento certo, se a empresa necessita, vai ser esse conselho que vai dizer que sim ou não. E, obviamente, o que tiver que passar por essa casa ou pela licitação vai passar, mas o que não precisar vai, então, como eu já falei, adiantar muito. Porque nós sabemos que uma pequena empresa que está com seu pátio, vamos supor, uma madeireira pequena, ou até grande, está com seu pátio meio as chuvas, o mês de chuva, ele precisa do cascalho para transitar seus caminhões dentro do pátio em regime de urgência. Ele não pode ficar esperando 8 meses. Até lá já passou, até lá ele já comprou, até lá ele já deu um jeito de montar e ter ali a sua serraria, a sua oficina, enfim, seja ela qual for o segmento. Qualquer empresa, qualquer micro e pequeno empresário ou empresário grande sabe quando precisamos de uma coisa, de um material, tem que ser meio urgente para poder fazer a sua venda, para poder cumprir o seu contrato. Então, é um projeto bem amplo, é um projeto que eu acredito que vai talvez até revolucionar as nossas empresas com uma ligação mais próxima ao nosso município, que daqui para frente a gente consiga êxitos em até trazer empresas de fora. Pelo menos a gente chegou num patamar de igualdade com as cidades vizinhas do nosso município. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, boa noite. Dentro das mesmas colocações que os que me antecederam já muito bem falaram, mas as emendas que foram realizadas, vereador Fabiano, vem para contribuir também, porque nas emendas nós estamos dando paridade entre o setor público e o setor privado. Então, antes estava vindo um pouco mais público e menos privado. Então, agora vão ser, se tem 7 de um lado, 6 de um lado, tem 6 de outro. Então, igualdades, né? Tanto público e privado, na hora do conselho ser formado. Esse conselho também vai deliberar em algumas coisas e essa deliberação, juntamente com o secretário da pasta, vai poder fazer andar. Por exemplo, material. Na emenda é até 50 cúbicos, né? Então, até 50 cúbicos, o conselho avalia, vê se é necessário, se é importante, e se pode, juntamente com o secretário da pasta, e já delibera por lá, sem ter que vir aqui para a Câmara de Vereadores. Todos aqueles trâmites que têm que ser cumpridos, prazos a serem respeitados, então isso vai ter uma antecipação. Horas máquinas, também tem horas máquinas que vão ser atendidas dessa forma. Como também outros materiais, como tubos e tal, também até uma certa quantia, essa lei irá dar liberdade para que o conselho possa deliberar e atender juntamente com o secretário da pasta e, enfim, desta forma irá criar um facilitador. E no projeto em si, no todo do projeto, também alguns facilitadores. Claro que nós temos as leis de licitação e as leis são para ser cumpridas, né? Mas já vai vir bastante adiantado, isso bastante avaliado por esse Conselho Deliberativo, onde a probabilidade das empresas serem atendidas vai ser muito maior e também dessa empresa, após a avaliação desse conselho, dela ter a viabilidade de dar certo também é muito maior. Então, em vários pontos, vereador Osmar, nós estaremos aí tentando melhorar. Obviamente que nem sempre se acerta em tudo, de repente na prática, no dia a dia, você, Fabiano, que já foi secretário lá, sabe disso, que às vezes na prática acaba tendo que ter algum ajuste, algum acerto, né? Alguma melhoria na própria lei, mas daí a lei vem para cá para ser melhorada, já com a sua experiência, com o seu dia a dia. Então, é nesse sentido que o projeto está acontecendo, mas com certeza a ideia
e é o empenho de todos para que facilite o dia a dia dos empresários. Muito obrigado. Senhor presidente, esse projeto foi aguardado com muita ansiedade por muitas pessoas, muitos pequenos empresários, e até o momento da gente justificar a demora de ser votado, que realmente as comissões estudaram bastante, conversaram bastante, tiveram a paciência, a inteligência, a capacidade de analisar todos os itens. E exatamente como o vereador Vilmar colocou, apesar de todo esse estudo, na hora da prática, sempre vai ter ajustes. Mas parabenizar o trabalho das comissões, que trouxeram agora na melhor versão para nós votarmos, e com certeza todos nós votaremos favorável. Seria isso. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado em primeira votação com as emendas. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário para que efetue a leitura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, a imprensa na pessoa do senhor Joselito Biluca, ao público que nos assiste presencialmente e a quem nos assiste pelas redes sociais. Requerimentos. Requerimento número 196 de 2022. De autoria do Edil Marcos Homer e das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações. 1. Existe cronograma de manutenção para as escolas municipais? 2. No caso afirmativo, encaminhar a esta casa o cronograma. 3. No caso negativo, existe a possibilidade do estudo para a elaboração de manutenção periódica dos prédios escolares de nosso município? O requerimento está em discussão. Não havendo o que querer discutir, coloco em votação os vereadores que apoiam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento número... O requerimento está aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 197 de 2022. De autoria do Edil Marcos Homer e das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Josimar Jubanski, gestor esportivo, solicitando estudos para a manutenção dos ginásios de esportes municipais, Melquíades Pereira da Cruz e Magno Fuc, bem como a aquisição de serviços de segurança e monitoramento. O requerimento encontra-se em discussão. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a sua figura em exercício agora e os demais colegas, público que nos assiste em imprensa. Então, como muitos sabem, eu sou um amante do esporte em Canoinhas e eu frequento semanalmente esses ginásios, participo de alguns jogos e a gente vê que realmente está precisando de uma atenção. Então, Canoinhas hoje só tem dois ginásios que são de uso público. Tem que lembrar que os demais ginásios pertencem ou à iniciativa privada ou pertencem ao Estado, então a gente não tem realmente domínio público municipal desses ginásios. E eles já começaram, alguns deles inclusive já têm aparente desgaste. Então o município realmente necessita desses espaços para a prática do esporte. É sabido de todos que foi anunciado algumas quadras de futebol sintético e algumas outras novas aquisições pelo município. Porém, eu acho que é importante que a gente dê a manutenção para aquilo que a gente já tem. Então, hoje, esses dois ginásios, eles têm jogos semanais, competições quase que semanais, e inclusive o próprio Melquíades ali, a gente joga, quando começa a chover, começa a gotear muito forte dentro do... Então, praticamente é o único ginásio que a gente tem que pode comportar uma competição, e imagine quando chover, ter que parar o jogo porque está goteirando dentro do ginásio. Então é bem complicado, fora furtos e vandalismos que estão ocorrendo nesses ginásios devido à falta de segurança de câmeras de vídeo monitoramento. Então eu acho que
não tão mais importante do que construir novos espaços é fazer a manutenção daqueles que nós já possuímos. Seria isso. O requerimento, não tenho mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O requerimento 197/2022 está aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 198 de 2022. De autoria do Dil Marcos Homer e das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando que seja recolocado o busto do patrono municipal Dr. Haroldo Ferreira, pois este faz parte do acervo cultural do município. O requerimento 198 está em discussão. Senhor presidente. Então, para quem não conhece quem que foi o Dr. Haroldo Ferreira, então ele foi prefeito de Canoinhas, teve 2 mandatos como deputado estadual, além de ter sido vereador. Em 2009, essa casa aprovou um projeto de lei que denominava a nossa prefeitura como sendo o Centro Administrativo Dr. Haroldo Ferreira. Em contrapartida, o município fez a aquisição desse busto que simbolizava o patrono da nossa sede administrativa. Esse busto foi colocado exatamente no sábado, dia 10 de julho, lá em frente ao Paço Municipal. Porém, contudo, quando foi iniciado essas obras para fazer o calçamento novo, o busto foi retirado dali. Até hoje, tirei foto novamente e verifiquei. Realmente o busto não estava dentro dos limites da calçada, então tinha uma área de recuo bem grande, mas mesmo assim ele foi retirado. Gostaria mesmo que fosse só uma medida de proteção, né? Retirar o busto para que não acontecesse algo com ele, mas que agora que as obras foram encerradas, que retorne esse busto lá. A gente sabe que é uma peça de bronze, valor de mercado elevadíssimo. A gente sabe que disparou, o ferro tá R$ 9,00 o quilo, bronze, então nem se fala quanto que tá. Então, valor elevadíssimo de mercado, saiu da mão do contribuinte, saiu do nosso bolso, e acho que ele deve retornar lá, porque se a gente deixar ele aí num canto, daqui a pouco acaba sumindo. A gente sabe que esses furtos de material metálico estão em crescente aumento no nosso município, e às vezes acaba sumindo um material desse aí, que é parte da nossa história. Eu acho que a gente já perdeu muito da história de Canoinhas. Cada dia que passa, Canoinhas se torna uma cidade mais genérica. Eu digo genérica por quê? Porque tem a mesma quadra poliesportiva, a mesma academia ao ar livre, e aqueles que são os nossos marcos, os nossos símbolos, as pessoas que contribuíram para o nosso município, cada vez vão sendo suprimidos. Eu acho que um povo sem passado é um povo que vive o presente simplesmente por viver e não tem nenhuma percepção de futuro. Eu creio que nós aqui, como Câmara de Vereadores, a gente tem que fortalecer cada vez mais a nossa raiz, porque se a gente deixar de saber de conhecer o nosso passado, nosso viver vai ser simplesmente uma crise existencial. Eu acho que isso daí é errado. Eu espero, no fundo do meu coração, que esse busto ele tenha sido retirado para sua preservação, mas que agora, com a finalização da obra, que ele seja colocado de volta, bem como que seja dado um fim devido àquele monumento que era o nosso chafariz ali, que foi metido uma concha de reta escavadeira ali, quebrou uma parte e até hoje está ali. Então, ou conserta ou tira de vez, mas não pode ficar aquela coisa feia na frente da prefeitura do município, que isso daí realmente é o cartão postal da nossa cidade, e a gente chega ali, aquela obra ali desbeiçada ali na frente da prefeitura, isso é vergonhoso. Eu acho que tem que, ou derruba de uma vez, tira tudo, ou arruma. Seria isso. O requerimento 198/2022 está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O requerimento 98/2022 está aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 199 de 2022. De autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos e do Dil Marcos Homer, solicitam que seja encaminhada moção de parabenização à APAI de Canoinhas por ter participado da 22ª Olimpíada das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAIs, de Santa Catarina, e conquistado pelo atleta Samuel Marcos Cuja a medalha de ouro
na caminhada de 50 metros, e pelos atletas Eduardo Henrique Kazurovski, Vinícius Cubas Vente, Adriano Selsler e Luan Gabriel Brito, a medalha de bronze, na modalidade de revezamento 4x100. Esta conquista evidencia o esforço e a dedicação dos atletas e professores, que orgulham e motivam o povo de Canoinhas e região. O requerimento 199/2022 está em discussão. Senhor presidente. A vereadora Juliana. Muito obrigada. Bom, na semana passada, então, eu desejei boa sorte, né, a todos os competidores da equipe do Planalto Norte na 22ª Olimpíada, então, das APAES, que aconteceu em Lages. E acho que é de grande importância agora a gente saber valorizar essas conquistas, né? Então, vieram aí medalhas de ouro, medalhas de bronze, mas elogiar a participação dos professores, dos atletas como um todo. Então, é um orgulho para nós canoinhenses, né, trazermos essas conquistas pela PAI Canoinhas. Seria isso, senhor presidente. O requerimento 99/2022 está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O requerimento 99/2022 está aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 200 de 2022. Da autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos e Edil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrat, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando a reparação na área que dá acesso à empresa Carnes e Embutidos Tonho, localizado a BR-280, quilômetro 241, Encruzilhada, Canoinhas. Esta solicitação se justifica pelas diversas reclamações dos moradores e interessados que ali transitam. Requerimento 200/2002 está em discussão. Senhor presidente. Bom, o estabelecimento, né, que é canoinhense, naturalmente canoinhense, que produz, que gera emprego, que faz parte até do turismo rural do nosso município, que é o estabelecimento lá do Tonho, né, de carnes e embutidos, está com uma dificuldade enorme, na verdade sempre esteve, né, com essa dificuldade. Eu penso que nós precisamos auxiliar esse estabelecimento para que não só o estabelecimento em si, mas para os moradores daquela região, porque a entrada para o estabelecimento, que sai ali da BR-280 para entrar no estabelecimento, está muito ruim, né, para que isso aconteça, possibilitando até que algum acidente aconteça, né, de alguém que queira lá comprar seu produto, conhecer o local, até um morador, enfim. E a ideia deles, né, eu, a vereadora Tati e a vereadora Zenilda estivemos lá alguns dias atrás. Eles têm uma ideia muito bacana, né, de fazer um projeto para que, como é um dos pontos de entrada para o nosso município, que eles tenham produtos coloniais do município de Canoinhas para vender. Então, a ideia deles é expandir o negócio, trazendo uma marca canoinhense, né, para a BR-280, com o objetivo mesmo de mostrar as nossas raízes, os nossos produtos ali naquele estabelecimento. Então, a ideia é fazer uma reforma até no ambiente. E tudo isso é muito bom para nós. Só que com aquela entrada ali, eles vão ter dificuldade de acesso. Continuam com dificuldade de acesso. E vamos e convenhamos, quem que aí dispõe de recursos para investir, né, em um ambiente legal, em algo que faz parte até do nosso próprio turismo rural, enfim, se não vai ter pelo menos o incentivo de que o DENIT, então, melhore essa entrada para o estabelecimento. E para aqueles que residem ali na região também. Então, o pedido seria nesse sentido. Em discussão? Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e presencialmente. Só contribuindo, então, com o que a vereadora Juliana Maciel falou, nós estivemos lá, conversamos com os proprietários e nós ouvimos deles que tudo aquilo que cabia a eles no sentido de melhorias, infraestrutura, eles estão fazendo. E eles já faziam parte, algum tempo atrás, do corredor do turismo rural. E eles querem retornar, então, a este corredor do turismo rural, como a vereadora Juliana falou,
vendendo esses produtos, então, do nosso município, da nossa região. E esse pedido, ele se faz tão importante porque nós vivemos na pele a dificuldade de acesso, né? Quando nós acessamos o estabelecimento, nós tivemos algumas dificuldades pela falta de sinalização mesmo e a dificuldade de sair, então, da BR e estar entrando no estabelecimento. Então, a gente percebe que os empresários, que os moradores vêm fazendo a sua parte. E é importante, então, que o poder público faça também a sua parte, contribua com a sua parte. No caso, o que eles estão precisando, então, faz parte do DENIT. E, gentilmente, então, nós já fizemos contato e queremos que esse requerimento chegue nas mãos, então, do DENIT para que os encaminhamentos sejam necessários. Até sabemos, né, vereador Homer, que há uma restauração desta BR e queremos muito que esteja no planejamento do DENIT. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, aproveitando o gancho, eu reforço, inclusive, um dos pedidos que a gente fez semana atrasada aqui nessa casa para que o setor de planejamento providencie a regularização dos acessos do nosso município. Que semana passada, inclusive, a gente fez um outro pedido para o DENIT relacionado ao trevo, né, daquela bendita placa. E a resposta veio que o DENIT, enquanto não recebesse a regulamentação desses acessos, ele não iria trabalhar com sinalização melhoria, né, já que esses acessos eles contavam como ocupação ilegal. Então a gente reforça que seja realmente verificada essa questão, que sejam todos esses acessos regulamentados, para que essa nova onda aí de melhorias que virão, que o recurso já foi destinado do Ministério da Infraestrutura, para que eles contemplem Canoinhas, né? Para que eles deixem mais seguros os nossos acessos, bem como que facilite, né? Porque, querendo ou não, como as nossas companheiras comentaram, é uma empresa, está dando lucro, está gerando renda, mas se ela tiver um acesso melhorado, isso daí pode ser potencializado e sim. Então, mas para isso tem que ter essa contrapartida. Eu creio que seja de vital importância que essa parte legal seja resolvida para que essas melhorias elas venham e possam privilegiar o povo de Canoinhas. Seria isso. Senhor presidente, aproveitando o gancho da vereadora Zenilda, lá do vereador Rome e da vereadora Juliana, essa Casa de Leis mesmo aprovou ano passado dois fundos muito importantes e que hoje não foi usado até hoje, na verdade, que é o Fundo do Turismo e o Fundo do Desenvolvimento Econômico. Esses fundos foram criados justamente para ter essas melhorias, para ali passar pela diretoria do turismo, o turismo ter esse acesso. E é uma coisa que eu sempre falo e bato, que o turismo é uma das maiores indústrias que existe no Brasil, e por que não trazer elas definitivamente para Canoinhas? Foi feito um trabalho em cima do turismo. Hoje, graças a Deus, nós participamos do mapa de turismo do Brasil. Nós podemos arrecadar, só fazer projetos para vir esse dinheiro até a fundo perdido e até para asfalto tem esse dinheiro, que também poderia ajudar muitas entradas, né, que nem essa, por exemplo, do seu Tonho, do frigorífico dele. E também esse projeto da empresa vem mais mostrando que mais uma vez ele será importante para esses tipos de empresas que não podem esperar tanto tempo. Que até onde é o asfalto, o rolamento, o DENIT, concordo plenamente. Mas tem aquela baixada, tudo que a prefeitura devia cascalhar, empedrar, deixar em ordem, ainda mais que eles têm essa intenção de voltar à rota turística. E isso é uma coisa de funda importância, até surgir um requerimento para que esses fundos sejam usados para isso, tanto o desenvolvimento econômico como o fundo do turismo, para empresas que querem progredir, empresas que querem crescer e com pouca desburocratização. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Está aprovado.
Requerimento número 201 de 2022. De autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrata, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando o reparo na iluminação do poste localizado na BR-280, quilômetro 244. Esta solicitação é justificada pelo grave risco de acidentes aos moradores e interessados que ali transitam, decorrentes da ausência de iluminação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. O vereador que aprova permanece como está. Contrário se manifesta. Está aprovado o requerimento 201. Requerimento número 202 de 2022. De autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, no que diz respeito ao requerimento 93 de 2022, de autoria destes vereadores, visando a solicitação de estudos sobre a viabilidade da abertura de processo administrativo disciplinar para apurar as condutas do servidor Diogo Carlos Saido, o qual o município respondeu por meio do ofício 135 de 2022, encaminhando juntamente a portaria número 1057 de 2022, que instaurou o aludido procedimento de sindicância. Solicitamos informações sobre a atual fase do procedimento e a previsão sobre a data de seu encerramento. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, logo depois do ocorrido da prisão do prefeito Beto Passos, na época prefeito, e do vice-prefeito Renato Pique e do secretário de administração e mais tantos outros que foram presos, que é do conhecimento de todos, eu, vereadora Juliana, vereadora Tati e vereador Marcos Homer, fizemos um requerimento no dia 5 de abril. Ou seja, as prisões ocorreram dia 29 de março, 5 de abril, nós pedimos então que fosse aberto um processo de sindicância para apurar os fatos. E ocorreu que o prefeito em exercício, William Godoy, respondeu então, encaminhando inclusive a portaria de nomeação dos funcionários para a abertura do processo de sindicância. Ocorre que, no artigo 3º desta portaria de nomeação, que foi publicado no dia 24 de maio, dizia que eles teriam a comissão designada pela presente portaria, ou seja, a portaria 1057 de 2022, teria o prazo de 30 dias, então, para emitir um parecer conclusivo, prorrogável por igual período, se assim eles entendessem que fosse necessário. Pois bem, dia 24 de julho, então, encerra-se o prazo final para a emissão deste parecer desta comissão de sindicância. Lembrando que a comissão de sindicância, ela é designada por funcionários da prefeitura, efetivos, que fazem parte das comissões de sindicância, quando tem um fato para ser apurado, para ser instaurado, quando um funcionário público de carreira comete algum ato administrativo que precisa ser, então, apurado. Desta forma, dia 24 de julho, conclui-se o prazo final para emissão deste parecer. E nós gostaríamos, então, com esse requerimento, relembrando todos os fatos ocorridos, saber maiores informações, porque temos um prazo legal que precisa ser cumprido, que é no dia 24 de julho. Seria isso, senhor presidente? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento número 203 de 2022.
de autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos, Edodil, Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, no que diz respeito ao decreto 160 de 2022, o qual desobriga por 15 dias a apresentação do estudo de impacto de vizinhança para concessão ou manutenção de licenças, autorizações e alvarás de localização e funcionamento. Solicitamos as seguintes informações. Número 1. Foi repassado para discussão do Conselho do Plano Diretor? Número 2. Se não, qual a previsão para que haja esta discussão? Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento está aprovado. Requerimento número 204 de 2022. De autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos, Edodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Gilmar Mazurkiewicz, secretário municipal de Educação, no que diz respeito à ABB Comunidade. Questiona-se o seguinte. Número 1. Qual o objetivo do programa? Número 2. Quantos profissionais atuam no programa? Informar nomes e onde residem. Número 3. Vou fazer uma correção aqui, senhor presidente. Número 2. Quantos profissionais atuam no programa? Informar nomes, função e carga horária. Número 3. Quantos alunos são atendidos por este programa e onde residem? Número 4. Quais são as atividades desenvolvidas? Número 5. Em quais locais são realizadas as atividades do programa? Número 6. E quais são os recursos destinados a este programa? Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 204 está aprovado. Requerimento número 205 de 2022. De autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos, Edodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Idimar Sense, presidente da PAI, solicitando informações sobre o número de crianças que aguardam na fila de espera para inclusão no programa de estimulação precoce da APAI e, entre essas crianças, o número de autistas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Requerimento 205 está aprovado. Requerimento número 206 de 2022. De autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Carlos Bueno, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Passamos nesse momento às explicações pessoais. Solicito que o primeiro secretário informe se há vereador inscrito para falar sobre matérias pessoais. Somente a vereadora Tatiana Carvalho. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa. Boa noite ao público que nos acompanha aqui presencialmente e ao público pelas redes sociais. Eu vou utilizar das explicações pessoais hoje, a título de informação até, para a população aí de Canoinhas. Eu recebi uma mensagem, né, da assessoria do senhor prefeito, porque eu solicitei uma reunião com ele para discutir diversos assuntos aí referentes à causa animal, né, o recolhimento dos animais de grande porte, a questão da microchipagem. E foi marcado, então, para hoje, às 9h30 da manhã, uma reunião. A vereadora Juliana, a vereadora Zenilda me acompanharam. 9h30 estávamos lá, infelizmente a reunião atrasou, conseguimos ser atendidas apenas às 10h08. E o prefeito não pôde se fazer presente, então nós tivemos uma reunião que foi com alguns funcionários, entre eles o veterinário das zoonoses,
E eu confesso para vocês que eu não sei quem que saiu mais frustrado da reunião, se foi eu, se foi a vereadora Juliana, a vereadora Zenilda, porque inúmeros projetos dos quais eu já mandei para a prefeitura e falei que em outras cidades dá certo e colocamos em pauta hoje, infelizmente nós só ouvimos que não funciona, não vai funcionar, não vai dar certo. Não consegui falar com o prefeito, não sei qual que é a opinião dele, porque ele não estava presente na reunião que foi agendada. E vou até citar aqui, as meninas estão de provas, uma das falas do veterinário das zoonoses foi que a microchipagem não adianta. Porque ele vai microchipar e cadastrar 25 mil cães, mas se ficar 5 sem cadastrar, não vai resolver. Eu estou na linha de frente dessa luta da causa animal faz muito tempo. Eu digo para vocês que se hoje tem vários boletins de ocorrência registrados aí por maus tratos e pessoas tendo que pagar a indenização, é porque nós conseguimos localizar os donos desses animais, sem microchip. Então, com microchip, com certeza ajudaria muito. Então, daqui a pouco o município vai ter que fazer um canil municipal, porque o município foi condenado. Inclusive, já recorreram para o Tribunal de Justiça e foi condenado. E eu não vejo uma preocupação do governo em relação ao canil. Porque quando tiver o canil e não tiver o cadastro de animais, vai ficar muito mais fácil as pessoas jogarem a responsabilidade e jogarem esses animais para o canil, igual fazem hoje com o Grupo Resgates. E aí muito foi falado em conscientização. Conscientização, sim, tem que ter. Inclusive, foi aprovado um projeto de lei nesta casa falando em conscientização relacionado aos direitos dos animais nas escolas municipais. Mas me preocupa porque eu, sinceramente, estou vendo isso mais como politicagem do que qualquer outra coisa. Porque hoje em dia o veterinário das zoonoses vai nas escolas fazer palestra, mas tem ido em escolas estaduais e eu fico me perguntando, será que não tem que ser lá desde os pequenininhos ensinar? Talvez as escolas estaduais é porque já estão na pré-adolescência, daqui a pouco vão votar, então seja mais interessante, mas a gente tem que lembrar que é lá de pequenininho que a gente ensina. Então, senhores vereadores, eu saí ainda mais frustrada dessa reunião de hoje, onde a gente dá ideias, a gente fala o que pode ser feito e parece que há um descaso, que nada vai funcionar, que nada vai dar certo. Eu uso essas explicações pessoais aqui para alertar, porque eu não sei quem que vai ser o próximo prefeito, mas vai pegar um pepino gigante em mãos para resolver. E parece que hoje a gente não tem essa preocupação. Então, uso as explicações pessoais para deixar esse desabafo aqui. Infelizmente, está desse jeito. Infelizmente, mais uma vez, eu tenho vontade de pegar todos os cães do grupo e soltar na frente da prefeitura. Obrigada, senhor presidente. Não há mais ninguém? Nesse momento, quero agradecer a presença de todos aqui nessa casa, ao seu José Carlos, também ao senhor Everton, os demais que se fazem presente, a você que nos acompanhou pela internet. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa presente reunião, marcando outra para o dia 5, terça-feira, amanhã às 19 horas. Uma boa noite a todos.